寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição as últimas 5 teorias e recomendo que vocês vejam a teoria do Brasil comunista, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo de início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo hoje, a teoria é: e se as Filipinas nunca tivessem sido colonizadas? E aí já teríamos uma mudança, né? Mas eu vou explicando no decorrer do vídeo. E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não sabe como funciona este quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre trabalhamos com fatos plausíveis. E também moldamos, né? Senão também não teria o porquê ter desse quadro. E eu pego sempre os 3 eventos mais importantes, né, mundialmente falando, que é a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, e depois dou uma conclusão de como seria atualmente, beleza? Então, bora lá. E bem, vamos retroceder até 1520 ou 1530 por aí, quando a Espanha chegou nas Filipinas e começou a colonizar tudo ali. E eles ficaram em posse das Filipinas até a Guerra Hispano-Americana, né, da Espanha contra os Estados Unidos, que depois as Filipinas passaram a ser dos Estados Unidos, e depois do Japão, depois voltou dos Estados Unidos, e depois teve sua tão almejada independência. Mas então vamos retroceder até lá. Bem, nesse tempo já existia um outro reino, um outro reinado, mas ele não era basicamente filipino, e sim ele tinha começado na Indonésia. Porém, um reinado, né, que começou de fato na Filipina foi o Sultanato de Sulu. Esse sultanato existe até os dias de hoje. E esse sultanato ali, ele começou bem ali no sul das Filipinas, pegou um pouquinho da ilha de... e até mesmo pegou um pouquinho da ilha de Brunel. Então, vamos supor que os espanhóis tenham chegado ali na ilha, levando em conta que vamos precisar invadir as Filipinas para a nossa teoria acontecer, né? O fato dela nunca ter sido colonizada não significa que ela não possa ter sido invadida. Então, vamos supor que esse sultanato de Sulu conseguiu dialogar com as tribos não muçulmanas, com as tribos locais, e criar de certa forma uma união de início contra os estrangeiros, contra os espanhóis. E bem, a partir daí, vendo a vitória, eles vão ter uma ideia de que tipo, acho melhor a gente se unir. Mas como é que seria o nosso governo? Aí é que entra basicamente 2 linhas do tempo. Ou eles seriam uma república federativa, mais ou menos no esquema da Rússia, ou eles seriam uma monarquia federativa / sultanato no esquema da Malásia. E eu acredito que eles seguiriam sim o esquema da Malásia, tendo um sultanato, um governo principal, porém com diversas regiões autônomas aí no arquipélago. E bem, já que a Espanha não invadiu as Filipinas, obviamente o nome Filipinas foi dado ao rei ou príncipe Felipe. Então, já que a Espanha não invadiu, o nome não seria Filipinas. Provavelmente seria Sultanato, provavelmente seria Sultanato de Sulu, ou Monarquia Federativa de Sulu, enfim, ou República Federativa de Sulu. Mas eu acredito, né,
assim, que eles escolheriam a monarquia. Porque, mesmo sendo um sultanato, eles podem ali dar as regiões autônomas, mesmo tendo um governo principal, e isso seria muito mais fácil de manter do que converter os povos nativos ao Islã, e isso iria gerar muita treta e até mesmo movimentos separatistas muito fortes. Então, eu acredito que sim, fazer um sultanato, englobar tudo ali no caso de defesa. Internamente, cada um seria um país, mas externamente a comunidade internacional responderia ao sultanato de Sulu, ao governo principal no sul das Filipinas. Basicamente, né, um esquema russo, malaio aí da vida. No decorrer da história das Filipinas, tivemos o Andrés Bonifácio e Emílio Aguinaldo. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre Andrés Bonifácio. E quais seriam os papéis desses dois dentro desse sultanato, dentro dessa monarquia federativa? Não vamos excluir o porquê. Porque eles podem ser dois republicanos, que vamos levar em conta que eles já estavam em guerra com a Espanha, então podemos já começar daqui. Eles seriam republicanos que né, nessa teoria, eles tentariam derrubar o sultanato para aí sim criar uma república, como foi de fato que Emílio Aguinaldo fez, inclusive ele fez a bandeira e o hino. Mas ok, tempo vai, tempo vem. Já que não teve a guerra com a Espanha, seria justo tirar uma guerra contra os Estados Unidos? E eu respondo, não, a guerra contra os Estados Unidos vai acontecer. O porquê? Porque Theodore Roosevelt procurava expansão. Obviamente ele procurava expansão, e assim ele colonizou o Panamá e as Filipinas, e Cuba, e Porto Rico. Enfim, os Estados Unidos e o Sultanato de Sulu vão entrar em guerra, mas qual seria o motivo além da anexação? Óbvio, recursos naturais, petróleo, borracha, enfim, são diversos recursos que até mesmo o Japão explorou durante a Segunda Guerra Mundial e que vai explorar aqui nessa teoria de novo. Só que o Sultanato de Sulu, como ele pode argumentar guerrear contra os Estados Unidos? Simples. Os Estados Unidos podem sustentar uma revolução da Katipunan, que antes era contra a Espanha, criada por Andrés e Emílio Aguinaldo. Andrés Bonifácio e Emílio Aguinaldo, né? Não sei exatamente, né, se o Emílio Aguinaldo teve algo a ver, mas ele também fazia parte da Katipunan, que era uma sociedade secreta, e ainda existe, né? Mas os Estados Unidos poderiam sim alimentar a Katipunan para começar de dentro para fora, aí os Estados Unidos viria a participar, agir diretamente na guerra contra as Filipinas e, consequentemente, empacotar 1 milhão de filipinos, como aconteceu na vida real, mas ninguém vê isso. Mas ok, já que as Filipinas não foi colonizada, também não significa que ela não possa perder, mas como que ela iria perder e não iria ser anexada, já que o plano dos Estados Unidos na época era anexar as Filipinas? Simples, o sultão ele poderia negociar com os Estados Unidos. Olha, é o seguinte, a gente vira seu aliado, a gente faz um preço melhor aí no petróleo, na borracha, nos recursos naturais, mas vocês não anexam a gente porque senão vai ser pior. Vai ser pior e daí o conflito vai ser interno ali no seu país, ali dentro do bloco americano, né, da ilha dos Estados Unidos. E vocês entenderam o que eu quis dizer. Dentro do território principal dos Estados Unidos, então, olha, acho melhor a gente ficar um aliado, a gente pode ceder algumas coisinhas aqui e ali, mas anexar não. E após algum tempo de negociação, eles poderiam chegar nesse acordo, olha, beleza, vamos fechar contrato, tamo junto. Ok, a Primeira Guerra Mundial. Bem, eu acredito que a Primeira Guerra Mundial não ocorreria nada, as Filipinas provavelmente só, obviamente, elas estariam ali com os Estados Unidos para embarcações e tal, nas Ilhas Marshall, nas Ilhas Cook, enfim, eu não sei exatamente o nome daquelas ilhinhas ali.
Então, isso provavelmente iria levantar uma competição contra o Japão, que o Japão também já estava ali de olho naquelas ilhas que eram territórios ali do Império Alemão. Então, provavelmente ali o Japão e os Estados Unidos iriam competir, mesmo que sendo aliados, para ver quem coloniza mais ilhas em menos tempo. Obviamente buscando por mais territórios, e as Filipinas ali servindo só como basicamente de porto ali para os navios americanos, sendo neutro. Mas e a Segunda Guerra Mundial? Agora o negócio fede porque o Japão entra. Mas como é que o Japão vai entrar se as Filipinas, de certa forma, não teria um lado? Porque, de certa forma, o Japão poderia sim ter atacado as Filipinas, já que as Filipinas era basicamente uma colônia dos Estados Unidos, então eles não iriam estar atacando outro país. A grosso modo falando. As Filipinas na Segunda Guerra Mundial poderiam fazer o quê? Neutralidade. Neutralidade até alguém invadir. E daí ela poderia decidir se ia ser do eixo ou se ia ser dos aliados. Mas eu acredito que, conhecendo o Japão do modo que eu conheço, eu acredito que sim, ele iria invadir as Filipinas e sim, ele talvez até mesmo poderia passar a ocupar as Filipinas militarmente. Junto com a ajuda de quem? Quem estava vivo na época, por incrível que pareça, Emílio Aguinaldo, meus amigos. Emílio Aguinaldo. Não se sabe ao certo também se ele colaborou com a invasão do Japão ou não, mas ele sim foi, de certa forma, ali um ponto bem crucial que os japoneses e os americanos queriam cada um puxar ele para um lado. Então, é um negócio que iria ficar também nessa teoria um pouco meio tipo, qual vai ser o papel do Emílio Aguinaldo aqui? Mas, se tratando de um sultanato, eu acredito que eles teriam um pouquinho mais de recurso para combater os japoneses, apesar que eu acho que eles iriam sim se manter numa guerra de guerrilha até a rendição do Japão. Justamente, pelo fato do que o Japão também invadiu Brunei, e Brunei é um sultanato e os caras não conseguiram resistir muito. Apesar do dinheiro que eles deram ali para o Japão, não adiantou de nada. E uma outra coisa que com 100% de certeza que aconteceria nas Filipinas propagandas comunistas e grupos de guerrilha ali surgindo, só que cada um com uma ideologia diferente, comunismo, socialismo, republicanismo, não sei se isso existe, mas é extremamente provável que isso aconteça justamente pelo fato das pessoas que estiverem lutando, assim, esse governo é fraco, esse governo não ajuda, olha como os comunistas estão se dando bem ali na Rússia, olha como os comunistas estão se dando bem ali no Vietnã. Então, muito provável que a partir daí que iria começar a surgir alguns grupos radicais de esquerda. Nossa, nunca pensei que ia usar essa palavra. Alguns grupos radicais de esquerda que fomentariam, que eles teriam muito mais força na Guerra Fria, que vamos falar agora. Bem, conforme a rendição do Japão acontece, os japoneses ali, obviamente, vão deixar as armas ali. E na Guerra Fria, meus amigos, estamos falando de um sultanato, uma monarquia federativa, onde tem várias zonas autônomas, com cada zona com um líder diferente, com uma religião diferente, com uma cultura diferente. Então, diversas insurgências podem acontecer, igual aconteceu com a Malásia, igual aconteceu na Indonésia. E provavelmente iria ser algumas insurgências pesadas ali que os caras iriam precisar, tipo, de helicóptero, de ajuda. Então é provável que aconteça o quê? Provável que alguns desses grupos sejam alimentados pelos soviéticos, pelos chineses e pelos vietnamitas. Não os cambojanos na época, talvez nunca. Porque o Pol Pot e o Laos nunca tiveram interesse ali no resto ali. Mas os vietnamitas e os chineses, sim. E até mesmo os indonésios. Vamos lembrar de Sukarno, que ele apoiava a insurgência comunista em Sarawak, em Brunei também. Então, provavelmente, iria vir da Rússia, da China e da Indonésia, que estaria extremamente perto ali das Filipinas. Então, isso poderia até mesmo gerar uma crise diplomática entre a Indonésia e o Sultanato de Sulu.
tá? Vamos falar Sulu, Filipinas, para vocês entenderem. Então, eu acredito que a partir daí o sultanato iria ficar com diversas insurgências ali dentro de cada bloquinho ali, dentro de cada ilhinha ali que forma ali as Filipinas, beleza? E bem, atualmente, provavelmente, né, as insurgências iriam sim dar uma apaziguada. Só que o que iria acontecer? Exatamente um outro problema, o tráfico de drogas. Como as Filipinas, né, no caso o Sultanato de Sulu aqui na teoria, é um país que tem muita mata, tem muita montanha, tem muito lugar onde o carro não sobe, jipe não sobe, tem dificuldade para o helicóptero se locomover, para observar alguma coisa. Então, provavelmente que o tráfico de droga poderia sim ocorrer e pesado. E eu não digo só necessariamente, eu digo, sei lá, em alguma zona autônoma ali das Filipinas, né, do Sultanato de Sulu, ou até mesmo pelo próprio Sultanato de Sulu inteiro, fomentado ali de tráficos de droga. Né? E outra coisa que poderia vir a acontecer com o tempo também alguma zona autônoma se desentender com a outra, principalmente se for alguma zona autônoma que for muçulmana e a outra não, e acabar criando uma outra insurgência beirando até talvez uma guerra civil, mas talvez nem isso, mas sim uma crise humanitária, civis se ferrando, infelizmente. E diversos tipos de terrorismo poderiam acontecer ali pelo país. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você inscrito que pediu essa teoria, eu espero que vocês tenham gostado. Peçam a teoria de vocês aqui na descrição. Comentem aí o que vocês acharam. O que vocês acham que ficou faltando, o que vocês acrescentariam. Beleza? Eu estou deixando a thumb aí para quem quiser tirar aquele print e usar, mas por favor me dê aquele crédito, tranquilo? E novamente, quem puder me dar aquele apoio, eu agradeço. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Falou e fui!